Oi, bom dia ou boa tarde, seja lá qual for o horário que você vai olhar, uns vão ser boa noite, boa madrugada, sei lá o que mais. Hoje eu tenho física, são os conceitos básicos da cinemática. Hoje nós vamos abordar dois itens: intervalo de tempo e movimento. Né? Intervalo de tempo é fácil assim. Eu não gosto de dizer fácil, digo, é simples. Quer ver? Dá uma olhada aqui no que vai ver. O que é intervalo de tempo, hein? É o tempo decorrido entre o instante final e o instante inicial, em um determinado trajeto, né, que um móvel faz, que um objeto faz. Representamos o intervalo de tempo por essa fórmula daqui, ΔT. Lembre-se que delta para a física é a variação, né? Para a matemática usamos muito dentro de equação do segundo grau, não está aprendendo agora. E então, a variação de tempo, T de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Vocês se lembram? Ele praticamente é semelhante à questão da distância, do deslocamento, do espaço. Né? Bora lá, vamos ao primeiro exemplo aqui. Imagine um móvel que partiu do ponto A às 7 horas e chegou ao ponto B às 12 horas. Qual o intervalo de tempo gasto desse móvel? Ou seja, esse móvel se deslocou do A até o B em quanto tempo? É fácil de calcular, né? 12 menos 7, tá certo? Então vai ser esse cálculo que nós vamos fazer, ó, ponto A e ponto B. Esse trajeto ele foi feito das 7 da manhã até as 12 horas. Você viajou, né? Se você saiu de Caruaru, sei lá, para casa de Cochichina e chegou lá às 12 horas, então foram 5 horas de viagem, tá bom? Como é que eu chego às 5 horas? Está aqui, ó. Intervalo de tempo é o tempo final. Veja que aqui eu botei só o T, não botei o F, né? TF, botei apenas T, menos TO, O de origem. Então, 12 menos 7, 5 horas. É simples, tá certo? Eu acredito que todos tenham entendido. Vale a pena salientar que quando a gente está trabalhando intervalo de tempo, a gente tem que ter uma noção de transformação, porque pode ser que esse tempo aquele não seja dado em horas, seja dado em minutos, ou pode ser dado em horas e minutos. Então a gente precisa transformar. Isso foi visto dentro da sala de aula, mas a gente pode rever qualquer coisa, zap zap. Oh, como é que faz as transformações? Pode ser que nós tenhamos que abordar lá na frente, tá? O que é velocidade? Velocidade é a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para realizar esse percurso. Sua unidade de medida no SI é o metro por segundo. SI é o Sistema Internacional. Então a gente trabalha com metros por segundo. Nesse caso de metros por segundo, por exemplo, eu quero falar da velocidade de uma pessoa. Tá? Então essa pessoa ela corre em metros por segundo. Se você vai falar de um carro de Fórmula 1, ou um veículo comum, um carro de velocidade, uma aeronave, um avião, então você não trabalha metros por segundo, você trabalha quilômetros por hora. E isso a gente vai trabalhar, eu acho que daqui a umas 2 semanas, essas transformações de medida, novamente. Hein? Bora lá, vamos ver o que a gente tem. Ó, temos dois tipos de velocidade. Nós trabalhamos a velocidade escalar, tá certo? Deixa eu grifar aqui. Opa, eu estou querendo grifar, não é deslocar, né? Aí, tá agora. Velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Tá? A gente aborda mais a média. A instantânea é algo que você deve saber, mas dificilmente é pedido, é exigido lá. Bora lá, velocidade instantânea, essa aqui. É a relação entre o espaço e o tempo em cada instante, ou seja, é a velocidade no exato instante considerado. Então, é quando você quer saber a velocidade ali num determinado percurso, num determinado momento. Mas se você, nessa figurinha aqui, sai de A para B, e aqui dentro, aqui entre eles tem o C, então eu quero saber qual é a velocidade no C, no tempo aqui, C. Seria essa a ideia. Velocidade média, escalar média, é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. O espaço percorrido
dividido pelo tempo gasto. Essa velocidade ela não é exata, é somente uma média. Por quê? Porque ela pode ser em um determinado momento maior e no outro menor. Então, eu estou procurando uma média, tá bom? Tá aí, velocidade, mais uma definição de velocidade escalar instantânea e velocidade média, que é a que foi vista nesse slide anterior. Então, você tem aqui uma fórmula, tá? A fórmula para a velocidade média é essa daqui, tá? Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. Só que existe uma variação. Se eu quero encontrar o tempo, tá? Se eu quero encontrar o tempo, eu uso a mesma fórmula, mas olha como ela é vista, como ela é trabalhada. É só uma variação dessa, tá certo? Para encontrar o tempo, basta dividir a distância percorrida, o espaço percorrido pela velocidade média. Nós vamos ver esse exemplo ali na frente, tá? E se eu quiser encontrar... Opa, ficou o mesmo. Peraí, eu tenho que mudar isso aqui. E se eu quiser encontrar a distância percorrida? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade média e multiplicar pelo tempo. Eu terminei não colocando aqui, tá? Eu fico devendo essa a vocês. Primeiro exemplo. Consideremos um objeto que percorre 100 km no tempo de 2 horas. Qual é a sua velocidade média? Tá? É essa brincadeira aqui, ó, tá bom? Essa daqui, consideremos. Bora lá para o caderno. O caderno está aqui. Então, bora lá. Caneta, vamos escrever. Caneta aqui. Caneta preta, bora lá. Pronto. O objeto parte daqui e vem até aqui. Essa distância, ΔS, é de 100 km. Eu vou botar só 100. O tempo gasto, ΔT, foi de 2 horas. Vou botar quilômetro mesmo assim. Tá bom? Não é isso? 100 km em 2 horas. Então, como é que eu calculo a velocidade média dele? Vm dele. O Vm vai ser igual a ΔS dividido por ΔT, que é igual a 50 km traço H, 50 km por hora. Tá bom? Vamos para esse segundo aqui. Observa a figura. Qual a velocidade média desse móvel no deslocamento do ponto B até o ponto J? Sabendo que ele gastou 4 segundos. Imagine que cada passo daqui é 1 metro. Então, vamos ver quantos metros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros em 4 segundos. Vamos lá para o caderno. Velocidade média é 8 metros dividido por 4s de segundos. Tem um erro aqui que as pessoas fazem. As pessoas vão abreviar segundo e fazem isso. Aqui é segunda-feira, gente. Tá certo? 8 dividido por 4, 2 metros por segundo. Tá bom? Deu para entender, não foi? Bora lá para essa outra aqui. E agora é com você, tá lá? Eu vou deixar aqui para você fazer. É o mesmo problema anterior, tá? É o mesmo problema anterior, só que aí eu estou mudando aqui. Eu estou dizendo que foram 2 segundos. Qual é a velocidade média desse objeto? Vai fazendo aí que eu vou lá para o caderno. 8 metros em 2 segundos. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Já fez? Pronto, eu vou fazer agora, ó. Velocidade média é igual a 8 metros dividido por 2 segundos. Costuma botar um pontinho depois do S, tá? 8 dividido por 2, 4 metros barra S. Pronto, deu para entender? Que bom. Então, voltaremos a abordar mais desse problema. Vamos criar um problema aqui, temos tempo aí? Ó, vamos fazer o seguinte, qual é o tempo gasto, tá certo? Se a velocidade média de um objeto, de um móvel, foi de 8 km por hora. E digamos que a distância percorrida
foi de 100 quilômetros. Ou seja, você faz um percurso de 100 quilômetros a 8 quilômetros por hora, é a tua velocidade. Qual é o tempo que tu gasta? Então, nós temos aqui, ó, ΔT é igual a 100, que é a variação, né? A fórmula daqui vai ser ΔS, é ΔS dividido por velocidade média, tá? A fórmula para eu determinar o tempo é só uma variação, ΔS dividido por Vm. Então, eu tenho ΔT vai ser 100 dividido por 8. ΔT é igual a... Bora lá, 25 por 4 dá 12,5 segundos. 12 segundos e meio. Tá? Vamos fechar aqui com... Vamos procurar agora a distância. Ó, fórmula de velocidade média. Fórmula de velocidade média é ΔS dividido por ΔT, tá certo? Se eu quero determinar ΔS, se eu estou buscando ΔS, então eu vou fazer um cruzamento aqui assim, ó, vou multiplicar esse por esse. Então, ΔS vai ser velocidade média multiplicado por quem? Pelo tempo gasto. Então, vamos pegar esse mesmo problema aqui, só que aí eu vou mudar. Vamos botar aqui assim, velocidade média de um objeto é de 40 km por hora. E ele gastou, para fazer um percurso, ele gastou 5 horas. Qual foi a distância percorrida? Ó, é simples. Se ele faz 40 km em 1 hora, em 5 horas vão fazer quanto? 40 vezes 5. ΔS é igual a 200 quilômetros. Tá bom? Foi simples, né? Voltaremos a abordar isso depois nas próximas correções de atividade, tá? Boa aula para vocês.